A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16. Diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Todo crente tem a responsabilidade de resplandecer. Para que a nossa luz resplandeça, ela resplandece da luz perfeita que é Jesus. Quero falar de 10 elementos resplandecentes no Novo Testamento. Há muito mais, mas nós vamos falar apenas de 10. Em Mateus, capítulo 5, verso 16, resplandeça a vossa luz. Mateus, capítulo 13, verso de número 43, diz a palavra de Deus assim, olha só o que diz sobre os justos, né? Então, os justos resplandecerão como o sol. Então, aqui nós encontramos duas coisas. Primeiro, resplandeça os justos. O justo foi feito para resplandecer e deve resplandecer como o sol, como o sol. Mateus, capítulo 17, verso 2, nos fala da transfiguração de Jesus. E aqui diz, olha o seguinte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol. O rosto de Jesus resplandecente faz lembrar também Moisés, em Êxodo 34, quando desceu do monte, e o seu rosto resplandeceu. Aqui o rosto de Jesus resplandece. Mas Marcos, capítulo 9, verso 3, nos fala que o que resplandeceu foi no Monte da Transfiguração, foram as vestes de Jesus. Olha só, Marcos, capítulo 9, versículo de número 3, diz: e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. Mateus diz que é o rosto, Marcos diz que é as vestes. O que será de contas que resplandeceu? Foi o rosto ou foram as vestes? Pois é, Lucas nos responde no 9:29, dizendo que foram os dois. Olha só, Lucas 9:29, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então foi o rosto e a veste que resplandeceu. Então olha, resplandeça como a luz, resplandeça o justo, resplandeça como o sol, resplandeça o rosto, resplandece as vestes. Lucas capítulo 23, verso 11, parecido com verso, mas aqui são roupas. Lucas 23, 11 diz: Herodes com os seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente. Mesmo Jesus sendo escarnecido, a roupa que o vestiu continuava resplandecente. Luz resplandecente, justo resplandecendo, resplandeça como o sol, o rosto resplandece, as vestes resplandecem e a roupa resplandece. Mas que mais deve resplandecer? 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 4, carta de Paulo, em 2 Coríntios 4, 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do evangelho, que resplandeça a luz do evangelho no coração dos homens, na mente, para que eles compreendam o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que mais deve resplandecer? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6 diz: porque Deus que disse,
das trevas resplandeceu a luz. Já falamos da luz resplandecente. E que resplandeça em nossos corações. Que essa luz resplandeça em nossos corações. Amém? Então resplandeça nos corações. Filipenses capítulo 2, verso 15, diz que nós devemos resplandecer como astros no mundo, para que sejais irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável numa geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E finalmente, Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 16, diz que o Filho de Deus, Jesus, é a estrela resplandecente da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela do amanhã. 10 elementos resplandecentes: a vossa luz, o justo, como o sol, o rosto, as vestes, a roupa, a luz do evangelho, nos corações, como astros, a estrela da manhã. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você encontra um comentário toda a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini.